Apenas 8 quilômetros separam os insurgentes de chegarem a Damasco. Pois é, dias atrás, uma semana, 10 dias atrás, era de se imaginar quase impossível isso acontecer. Mas está chegando num ritmo muito forte esses insurgentes, de grupos diferentes. É isso que nós vamos mostrar, a situação atual, o que está acontecendo neste vídeo de agora. O que acontece? Eu vou pegar uma retrospectiva de menos tempo para não gerar confusão. Primeiro, só para deixar claro, mês passado, tá? Israel vinha atacando a Síria, pontos estratégicos do Hezbollah, e já sempre avisando a Síria para ter cuidado. Olha, vocês estão ajudando junto com o Irã e não pode. Existe um corredor, não pode. Então, a Israel fez ataques próximo a Damasco, tá bom? Israel fez ataques próximo a Homs, fez ataques próximo a Rama, até perto de Alepo, inclusive. Mas base em todas essas principais cidades, teve ataques israelenses com o objetivo de acabar com a infraestrutura do Hezbollah. E aí Netanyahu vai no seu discurso de cessar-fogo do Hezbollah, no finalzinho mesmo do discurso ele diz: Assad, sua vez vai chegar, tome cuidado, você está passando do limite. Horas depois, eis que acontece dos insurgentes que estão nessa região aqui, ó, próximo a Idlib, estavam células entre aspas adormecidas, simplesmente começam a acelerar. Junto com isso, ao norte, tá bom? Nessa região aqui ao norte, que já é Turquia, a Turquia já vinha fazendo algumas pequenas incursões no mês de outubro, no mês de novembro, mas era mais dessa região aqui, ó, com os curdos. Mas simplesmente houve um processo de acelerar por aqui, por essa região. Os curdos também começaram de forma extremamente orquestradas. O que outrora eram inimigos, mais uma vez se unem em prol de uma coisa só. Do mesmo jeito que no passado muitos inimigos, de uma certa forma, tribais, etc., se uniram para tirar o Estado Islâmico da Síria, países também, dessa vez aconteceu a mesma coisa, só que aparentemente para tirar Assad do poder. Então, qual é a situação atual? E aí, de certa forma, só para resumir, então, houve o avanço das tropas desses insurgentes em várias áreas, invadiram Rama, só essa parte mais litoral, que é meio que um domínio russo, um pouco meio que russo, né? Inclusive os russos já se evadiram dessa região de Tartus, que é onde estava o seu porto, e vieram para aqui, totalmente para Latakia, né? Então tudo é basicamente aqui, navios, aviões, parte das suas tropas. O que acontece? Chegaram nos portões de Homs, só que existe se eles invadirem com força total Homs, vai ter uma baixa gigante da população, tá? Então o que começou a acontecer de forma orquestrada? Olha, uma coisa foi levando a outra. Primeiro, toda essa região aqui de Deir Ezor, do Eufrates, tá? Isso aqui é o Eufrates aqui. Todo o exército sírio dessa região, de apoio sírio, né? O que é o seu exército, que é o Força do Estado Islâmico. Peraí. O exército árabe sírio, aqui o microfone estava caindo, desculpa. E o que acontece? Começaram a se evadir dessa região, mas disseram: olha, vamos fazer uma troca de guarda, vocês vão ficar aqui no nosso lugar, curdos. E aí avançaram para que o Estado Islâmico, que são essas faixas mais acinzentadas, não tomassem conta. Então, apesar de tudo, existe todo aí um contexto. O fato é que então os curdos têm avançado de forma lenta, e células que até então estavam adormecidas, que ficavam aqui nessa região da tríplice fronteira, que inclusive os Estados Unidos meio que tomam conta, que são chamados de insurgentes moderados, não dizem exatamente quais são as tribos, né, os grupos, junto com outros insurgentes moderados daqui dessa região, que basicamente é de maioria drusa. Eu sei disso porque os portões de dessa região aqui, tá, de Dara, de toda essa região, do lado da Jordânia, foi fechado.
o portão principal da M5, né, da rodovia M5, foi fechado. Quem tá tomando conta agora são os drusos. Então, basicamente, são drusos que moram em toda essa região aqui, né? Moram em Israel, no Líbano, moram próximo a Golã também, enfim, Síria. Começaram a avançar na M5, porque o objetivo é sempre dominar estradas. E se pegarmos daqui da M5 até Damasco, dá só por volta de 8 quilômetros. E é o que tem ocorrido? Os drusos têm avançado, junto com outros grupos, né, minoritários, avançado nessa região mais ao sul. Em contrapartida, esse grupo, que também é considerado como moderado, tem avançado nessa região. Grupos que são mais ligados ao HTS, um pouco mais radicais, né? Inclusive com um passado no Estado Islâmico, tomaram já praticamente conta de Palmira e tem avançado com a ajuda, evidentemente, desses mais moderados para cá, para essa região. Então, mostrando aqui no mapa, tá? Perceba, isso aqui, ó, são áreas de evacuação, são pedidos de retirada em massa do pessoal dessas cidades para que saiam imediatamente dessa região. Isso é tudo pedido de evacuação. Aqui, ó, outro pedido para que se evacue, saiam dessa região o mais rápido possível. O governo começou a retirar seus postos de controle de Artus e em breve vão para os portões de Damasco, né? Estão todos indo, ó, todos esses grupos aqui. Então o avanço é lento para dar tempo o próprio pessoal evacuar. Tá muito nessa pegada. Essa região aqui, ó, foram libertados prisioneiros, tá? E já é considerada como zona rural de Damasco. Tudo isso aqui já é zona rural de Damasco, tá? Já pertence ao município, digamos assim, né? A área principal, não, ainda não chegaram, mas estão bem próximos. E o que é que está acontecendo? Basicamente, se você observar, inclusive, ó, tem já relatos chegando de, por exemplo, minutos atrás, enquanto estou gravando aqui, começaram a lançar eixos dessa parte aqui, nordeste, digamos, começaram a avançar nesse sentido, ó, invadiram já a brigada na região, tomaram com controle, no caso da 128ª Brigada, então rumo a Damasco. Então toda essa região é de influência de Damasco, estão vindo em ritmo acelerado, em passo acelerado, mas dando tempo ainda para evacuar. Uma grande questão todinha é o seguinte: perceba que, se você está acompanhando, o pessoal chegou aqui nessa região dos insurgentes e meio que pararam. Mas aí começaram a fazer um processo de agrupamento e de reagrupamento para outras áreas, como aconteceu, por exemplo, aqui nessa região de Palmira. Outras regiões dos insurgentes estão querendo cortar caminho, tá? Para pegar de surpresa. Porque acontece o seguinte: se eles forem combater mesmo aqui nessa região, tá? Nessa região de Homs, vai ter muita baixa civil. E de certa forma eles querem um apoio civil, não querem acabar com a Síria, de certa forma, como foi a guerra anterior, né? Então tem toda essa questão que envolve. Então por isso que está havendo esse avanço rápido e ao mesmo tempo lento o suficiente para a população saia, evacue algumas áreas. Do mesmo jeito vai acontecer com Damasco, né? Provavelmente isso tem algum país orquestrando tudo isso, ou países, né? Então vamos ver o que é que está por vir, mas o fato é que há uma grande chance de rendição à medida que vão avançando em algumas áreas, tá? Em Palmira, por exemplo, em outras áreas que estão avançando, os soldados estão se rendendo, não estão querendo guerrear, estão basicamente se rendendo, tá? Então tá acontecendo muitos casos desse, da força síria mesmo, tá? Do exército árabe sírio, que é o chamado exército oficial da Síria. Ele tem as tropas têm se rendido, na maioria dos casos não tem combatido, tá? Então próximas horas vai ser extremamente decisivo. E agora começou uma luta que lembra muito uma questão que aconteceu com a Segunda Guerra Mundial,
onde Estados Unidos, junto com os aliados, começaram a aumentar o passo. Aliados que eu digo, franceses insurgentes, ingleses, né, canadenses, basicamente. E do outro lado, os russos, né, a União Soviética na época, para ver quem chegava primeiro em Berlim. Então começou a luta, que terminou os soviéticos ganhando, né, de uma certa forma, chegando primeiro, e de uma certa forma depois dividindo. Há meio que algo parecido. São todos meio que aliados, mas inimigos, né? E aí, beleza, vamos conquistar, vamos derrubar Assad, mas vamos conquistar território. É tanto que os curdos vêm avançando em áreas estratégicas, né? Vão criando áreas tampão e, de uma certa forma, se protegendo também do Estado Islâmico, para que o Estado Islâmico também, do tipo, ó, beleza, vocês querem ficar aqui, Estado Islâmico, vão lá para o lado dos seus antigos aliados, lá do HTS. Aqui não. Até porque é uma área, toda essa área, a intenção, se sabe, americana, essa região aqui é americana que domina, né? Junto com essa região de Deir ez-Zor e algumas áreas aqui também mais ao norte, tem área militar, tá? Aqui, ó, próximo a Shadadai, tem região aqui que os Estados Unidos tem tropas e tudo mais, tá bom? Então, só para deixar claro, em Deir ez-Zor também isso acontece, e acontece aqui na tríplice fronteira, que na realidade é do lado da Jordânia, que existe essa área, essa base militar, mas que termina influenciando toda essa região. E só para resumir, o fato é que avançam, próximos horas vai ser extremamente decisiva, e é praticamente certo, que aí vem um detalhe importante aqui, é provável que aconteça rendição, e torçamos que, de certa forma, se está acontecendo isso, que pelo menos aconteça de forma pacífica esse avanço aqui para essas regiões. E enquanto isso, Israel vem se preparando, já domina toda essa região aérea, tá? Estados Unidos e Israel, tudo que tem essa parte aqui, ó, essa linha nesse sentido aqui, ó, que eu estou mostrando aqui no mouse, toda essa área aqui já é de dominância de Israel, tá? Junto com os Estados Unidos. Pelo menos em termos do céu. Vamos ver cenas do próximo capítulo, ver o que está acontecendo. De bastidores não sabemos de nada, não tem como eu dizer, nem onde é que está Assad, nem de fato qual foi esse acordo entre Rússia e esses outros países. Detalhe aqui, esquece essa história de que Rússia é inimigo de Israel, porque não é, e que tampouco é inimigo da Turquia, né? E muito menos americano, né? Então terminam tendo aliados em comum. Os Estados Unidos têm aliados em comum com a Rússia, por exemplo, com a Turquia. Então termina meio que fazendo uma grande coalizão para derrubar Assad. Então existe todo um contexto que cabe com certeza um outro vídeo só para falar sobre isso. Então, mas é isso, a qualquer momento eu trago novidades importantes e relevantes sobre o que está acontecendo no fronte, não só na Síria e outros locais do mundo. Valeu, grande abraço. Lembra de seguir e compartilhar esse vídeo. Agora sim, valeu, grande abraço.